gente vai fazer aqui a demonstração do teorema do princípio da boa ordenação. Então, esse teorema, ele tem no enunciado aí que todo subconjunto não vazio de A, esse subconjunto A aqui dos números naturais, possui um elemento mínimo. Então, o que a gente precisa mostrar é que todo subconjunto dos números naturais possui um elemento mínimo. A gente não precisa mostrar quem é, mas a gente precisa mostrar que ele existe. Então, para começar essa demonstração, a gente vai fazer uma afirmação. Eu vou provar essa afirmação primeiro, que vai nos ajudar aí na nossa demonstração, tá? Então, que afirmação é essa? Se N pertence aos naturais, não existe um natural P tal que N é menor que P menor que N mais 1. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que não existe nenhum número natural, P, que eu estou chamando de P, tá? Que está entre um número e o seu sucessor. Então, não existe um natural entre o número e o sucessor dele. Como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai supor aqui que esse número exista. Então, eu estou supondo que existe um número P natural, tal que o P é um valor que fica entre o número N e o seu sucessor. Dessa forma, olha, como a gente tem que o N é menor que o P, pela definição aí dessa relação menor, a gente sabe que existe um número A, de forma que o P é igual a N mais A, certo? Porque aí o P, ele é maior do que o N. Da mesma forma, como o N mais 1 é maior do que o P, existe um número B aí, de tal forma que N mais 1 é igual ao P mais 1B, para A e B aí pertencente aos naturais. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de P aqui, olha. Eu sei que P é igual a N mais A, então eu vou escrever que N mais 1 é igual a N mais A mais B, ok? E eu vou usar uma das propriedades da soma nos naturais, que é o cancelamento, a lei do cancelamento. Então, eu estou cancelando aqui, olha, esses valores de N. Então, a gente fica que 1 é igual a A mais B. Só que isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? A e B são números naturais. Se A e B é um número natural, eu não posso ter a soma igual a 1. Essa soma seria no mínimo 2, né? Se A e B fossem 1. Então, isso é um absurdo. Então, a gente conclui que não existe esse valor P entre um número e o seu sucessor. Concluindo aí a demonstração da nossa afirmação, ok? Então, vamos para a demonstração do teorema, do princípio da boa ordenação. Então, vamos iniciar essa demonstração. Eu vou separar essa demonstração em dois casos. O primeiro caso é quando o número 1 pertence ao conjunto A. Se o número 1 pertence a esse conjunto A, que é um subconjunto dos naturais, a gente já conclui que o 1 é o menor valor desse conjunto, porque o 1 é o menor valor dos números naturais, então, consequentemente, ele também seria menor valor do conjunto A, que é um subconjunto dos naturais. Então, aqui não tem o que mostrar. Se o 1 pertence aos naturais, a nossa demonstração já terminaria. O segundo caso é o caso em que 1 não pertence ao conjunto A. Então, esse subconjunto dos naturais não tem o número 1 dentro dele, né? O número 1 não é um elemento do conjunto A. Então, para isso, a gente vai usar aqui dois conjuntos auxiliares, tá? Estou usando um conjunto que eu chamei de N, que é o conjunto dos N primeiros números naturais. E o conjunto X, que também é um subconjunto dos naturais ali, de forma que o conjunto IN está contido em N menos A. Então, o que isso significa, né? Que todos os elementos de A, eles são maiores aí do que um certo N. Então, esse conjunto auxiliar está me dizendo isso, né? Que o meu conjunto A, ele começa a partir de um certo valor natural. E aí, o que a gente pode concluir disso, né? O que a gente pode tirar de conclusão dessas suposições aí, dessas afirmações nossas? Primeiro,
que existe um número natural que pertence a x, pertence a esse conjunto aqui que nós criamos, só que o sucessor desse número natural não pertence a x, porque ele vai pertencer a A. A partir de um certo ponto aí, né, a gente vai ter elementos que pertençam a A. Ok? Então, esse elemento n, ele pertence ao x, mas o sucessor dele não pertence. Isso quer dizer que esse conjunto x, ele é diferente dos números naturais, e ele é diferente dos números naturais justamente porque o conjunto A é diferente do vazio, né? Essa é uma hipótese do nosso teorema. Além disso, o que mais que a gente pode concluir? Deixa eu virar aqui. Vamos por partes. A gente pode inferir aí, olha, que existe um número P que pertence ao conjunto A, de forma que esse P é menor ou igual a n mais 1. Só que o conjunto A, ele é maior do que o n. Os elementos aí de P que pertençam a A, ele precisa ser maior do que n, pela forma que a gente definiu esse conjunto, já que ele não começa no 1. Então, a gente pode concluir que esse P precisa ser igual a n mais 1. Ele não pode ser menor ou igual. Ele tem que ser necessariamente igual a n mais 1, já que pela nossa afirmação não existe um número entre n e n mais 1, né? Não existe um valor aí entre o número e o seu sucessor. Note que se existisse um número Q pertencente a A, tal que o Q fosse menor que esse P, então existiria um número natural entre P e o seu sucessor. De novo, aqui nós estamos usando a nossa afirmação. Não existe um número natural entre o valor P e o seu sucessor. Então, o que a gente acabou de concluir? Que o P é o menor elemento do A. Se o P é o menor elemento do A, a gente acabou de provar que existe um menor elemento para qualquer subconjunto dos naturais. Esse elemento aqui que a gente chamou de P. E aí a gente termina a nossa demonstração.